Fala galera, estamos de volta. Estamos estudando os recursos, especificamente o recurso de agravo de instrumento. Então, no nosso último encontro, nós falávamos da exigência do preparo. Então, só relembrando, começando de onde paramos, a interposição do agravo de instrumento está sujeita ao recolhimento prévio de custas recursais, exigência que não se dá em relação ao beneficiário da gratuidade de justiça, considerando que entre as isenções compreendidas pelo benefício legal está a dispensa do pagamento das custas recursais. Então, se o agravante não for beneficiário da gratuidade de justiça, previamente ele tem que efetuar o recolhimento das custas prévias e no ato das custas recursais, e no ato da interposição do agravo de instrumento, comprovar o recolhimento, juntando uma cópia da guia de pagamento. Caso ele interponha um agravo de instrumento sem efetuar o preparo, como eu já disse, o desembargador relator vai impor ao agravante a pena de recolhimento em dobro das custas recursais. Se porventura, por um equívoco, o agravante ele fizer o recolhimento a menor, o desembargador relator, ao despachar o recurso, vai determinar, normalmente no prazo de 5 dias, que o agravante faça a complementação do valor das custas. Então, se as custas recursais giravam em torno de R$ 400, por exemplo, e o agravante efetuou o pagamento no valor de 300, então ele vai ser intimado para complementar os R$ 100 restantes, só para vocês entenderem. Quanto à regularidade formal, o agravo de instrumento ele é um recurso que ele é interposto por inteiro, então não há como complementá-lo. Então ele é interposto por petição escrita, dirigida ao presidente do tribunal. Essa petição de interposição é acompanhada da minuta do agravo. A minuta do agravo são as razões do inconformismo do agravante. Então, nela, o agravante ele expõe os fatos e expõe o direito, porque que ele não concorda com a decisão agravada. E, finalmente, ele pede uma nova decisão por parte do órgão julgador, que pode ser no sentido de cassar a decisão agravada, ou caso ela contenha um erro caso ela contenha um erro injudicando, me deu um lapso aqui, ou pode ser para invalidar a decisão caso ela contenha um erro improcedendo. Há uma questão muito importante e nesse ponto ela vai se diferenciar conforme o processo seja físico ou eletrônico, que é em relação à juntada de documentos. No caso do processo físico, a lei, o CPC, impõe a juntada obrigatória de determinados documentos que são cópia da petição inicial, cópia da petição de contestação, cópia da petição que ensejou a decisão agravada, cópia da decisão agravada, cópia da certidão de intimação da decisão agravada ou de outro documento oficial que possa comprovar a tempestividade, bem como cópia das procurações outorgadas
para o advogado do agravante e para o advogado do agravado. Bem como fica facultado ao agravante, juntar os demais documentos que ele entenda como necessários à compreensão da controvérsia. Então, essa é uma exigência da lei. Esses documentos, essas cópias, não precisam de ser autenticadas, podendo o advogado declarar sob pena de responsabilização pessoal que as mesmas são autênticas. E caso não exista uma dessas cópias desses documentos no processo, como por exemplo, ainda não foi anexado no processo uma procuração outorgada para o advogado da parte agravada. Então o agravante, nas razões recursais, na sua minuta, ele informa ao juiz que deixou de juntar a procuração outorgada para o advogado do agravado, por exemplo, pelo fato dela não existir nos autos, declarando essa circunstância sob pena de responsabilização pessoal. No processo eletrônico, essa exigência é dispensada em razão da interoperabilidade entre o PJE de primeira instância e o PJE de segunda instância. Então, quando você interpõe um agravo de instrumento no tribunal, sendo o processo judicial eletrônico, puxa os documentos que estão anexados, que fazem parte do processo de origem. A questão aqui é saber o que acontece caso o agravante descumpra esse regramento, caso ele não apresente com a petição de interposição e a minuta do agravo os documentos que são de juntada obrigatória. As consequências veremos a seguir.